O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem pedir. Se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àquele de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, nem condeneis e nem sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. E em nossas almas acendei o amor de Jesus. E em nossas almas acendei o amor de Jesus. Que o Divino Espírito Santo desça em nossas mentes, em nossos corações, para compreendermos tudo aquilo que foi proclamado. Queridos irmãos e irmãs, nesse 7º domingo do tempo comum, nós percebemos que Jesus está novamente na planície. Domingo passado, Jesus chegou à planície e pediu para que nós nos desapegássemos das coisas que nos tiram a eternidade. Coisas materiais, pessoas, aquilo que nos atrapalha de fato buscarmos a Deus de coração sincero. E hoje, mais uma vez, Jesus está na planície e quer falar de coisas práticas da vida. E o que hoje ele nos fala? Esse tema que nós escutamos tanto na primeira leitura confirmada no Evangelho e que nós cantamos nos Salmos. Nós escutamos na primeira leitura falando-se da justiça de Deus, falando-se que o homem, lá no Antigo Testamento, devia ser justo. Se alguém te faz o bem, você paga com o bem. Se alguém te faz o mal, você paga com o mal. Assim você estará sendo justo diante de Deus. Mas nós sabemos que a lógica de Jesus, ela busca ir além dessa justiça. Não fica somente na lei.
E aí nós escutamos nessa primeira leitura uma série de realidades que mostram a maldade humana. Saul queria matar aquele que estava diante dele, aquele que ele invejava. Davi era um menino, um rapaz, amado por Deus. E amado por Deus, amado pelo povo, por aqueles os quais deviam ser súditos de Saul. Saul começa a perseguir Davi em todas as realidades. Queria a morte de Davi, queria ver ele pelas costas. Se Saul está querendo o mal para mim, eu, como justo, vou fazer o mesmo. E Davi teve a oportunidade de matar Saul. E o que Davi fez? Não tocareis no ungido do Senhor. Por isso que Davi, ele foi muito amado por Deus. Por isso que Davi, ele é lembrado até hoje, inclusive pelos judeus, porque ele fazia não a vontade da lei, mas ele fazia a vontade de Deus. Enquanto a lei falava para ser justo, olho por olho, dente por dente, ali inspirados na lei de Italião, ele faz o contrário. Ele quebra a lógica da lei. E ali ele já demonstra que de fato Deus deseja algo a mais de nós. E aí nós cantamos hoje no Salmo também essa maravilha de que Deus é compassivo, de que Deus nos ama com compaixão e piedade. Ele é lento para perceber a nossa realidade pecaminosa, mas ele é rápido para nos alcançar com o seu perdão. E aí fecha com chave de ouro a segunda leitura, falando da mesma forma desse amor de Deus, que não cansa de nos perdoar. E o Evangelho faz a conclusão das leituras de hoje. Jesus dizendo para aquela multidão na planície, mais uma regra prática. Não adianta apenas amar a Deus. Não adianta apenas amar aqueles que vos amam. É muito fácil a gente amar quem nos ama, a gente amar quem nos quer bem. Ele quer algo a mais, os seus apóstolos. E o que ele pede? Amai os inimigos. Amai aqueles que vos caluniam. Amai aqueles que vos odeiam. Amai aqueles que têm inveja de você. Amai aqueles que querem competir com você. Amai aqueles que de forma gratuita querem o seu mal. É essa a lógica de Jesus. E que muitos não entendem, têm dificuldade. Como que eu vou dar a outra face para bater de novo na minha cara? Essa é a lógica de Jesus. A gente não consegue compreender aos olhos humanos, mas Deus nos capacita para essa escola do amor de Jesus. Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos preparados para viver nessa escola desse amor infinito de Deus? Não só em meu favor, mas em favor do outro. Muitas coisas ruins acontecem. Guerras, mortes, homicídios dentro de famílias, vingança. E aí a gente percebe o motivo da guerra. O que é a guerra? Uma nação faz algo muito ruim, e aí nós podemos trazer como exemplo o grupo terrorista, o Hamas, lá na Palestina. Fez algo muito ruim com Israel. E aí a outra nação responde com força. E respondendo com força, vai ter retaliação também. Morte gerando morte. Estou dando o exemplo de duas nações, mas a gente pode trazer o exemplo para dentro das nossas casas, para dentro da nossa sociedade. Quando acontece algo muito injusto, naturalmente a gente quer revidar. A gente deseja que o outro revide. E aí, Jesus está nos dizendo o contrário. E a pergunta para nós nessa liturgia de hoje é: você consegue amar o seu inimigo? Você consegue amar aquele que te deseja o mal? Você consegue amar aquele que te inveja? Você consegue amar aquele que está querendo competir com você? É isso que Jesus quer nos dizer hoje. Se nós tivéssemos essa compreensão de Jesus, não teríamos vinganças, não teríamos guerra, não teríamos conflitos, porque entenderíamos que amar a Deus significa de fato um compromisso para a vida.
amando até mesmo os inimigos. Será que eu tenho essa capacidade de fazer como aquele pai, lá do Evangelho, do filho pródigo, que deixou muitas coisas, deixou o seu filho livre, mas depois de um coração contrito e arrependido, batendo a cabeça na parede, comendo com os porcos, ele percebe a sua dignidade comprometida. Ele vendeu tudo o que tinha e sobrou apenas a lembrança de um pai que é amoroso e misericordioso. Será que eu tenho feito como cristão católico essa experiência com esse Deus misericordioso? Ou muitas vezes é da boca para fora? Não adianta eu entrar na fila de confissão, diante do sacerdote, me confessar se eu estou com ressentimento de alguém. Como que Jesus vai me perdoar sendo que eu não estou perdoando? O perdão não acontece. Por isso que sempre orientamos, se você tem a capacidade de perdoar tal situação, Jesus vai te perdoar dos seus pecados. Mas se ainda tem algo que está remoendo aí dentro, ressentimento, dificuldade de perdoar, de acolher, de amar, de compreender, Deus também não vai nos compreender. É essa a lógica de Jesus. Às vezes a gente não busca lógica, não tem lógica aos olhos humanos essa realidade de Jesus. Mas Ele quer nos falar nesta noite. Eu preciso que você, de fato, libere esses ressentimentos do seu coração. É nítido, em qualquer psicólogo, que a gente converse, que a gente fale, o perdão é mais um favor para quem está perdoando do que a pessoa que está recebendo o perdão. Quando nós entendemos que o perdão é um favor para melhorar a mim em primeiro lugar, eu conseguiria de fato acabar com esse tabu de liberar o perdão para o outro. É primeiro o favor que eu faço para mim. É um remédio para sanar a doença que está dentro de mim, que está me paralisando. O que significa a palavra ressentimento? Vem de sentimento, que é o sentir, que está aqui dentro. Se eu fico ressentindo, eu estou fazendo o quê? Eu fico remoendo o passado, voltando no passado todos os dias, paralisado naquela situação, paralisado naquele trauma, paralisado naquela falta de perdão, paralisado naquela situação que impacta a minha vida hoje e que não permite que eu deslanche na vida, que eu olhe para frente. Eu fico estacionado, parado no passado, remoendo ressentimento, remoendo angústia, remoendo aquelas intrigas, aquilo que eu fui alimentando dentro do meu coração diante de uma situação específica. Jesus quer de nós hoje que definitivamente escolhemos por Ele. É isso que Ele quer. E escolhendo por Ele, Ele quer que nós, de fato, perdoemos o outro para que Ele possa nos perdoar. Tirando o pecado de dentro de nós para que nós sejamos fonte de graça na vida do outro. Será que eu estou conseguindo fazer isso? Se ainda não, peçamos a Ele nessa liturgia a graça de quando eu for confessar, eu poder de fato receber o perdão dos pecados. E abaixando a cabeça por um instante, fechando os nossos olhos, e aí nos colocando nessa cena desse filho pródigo que deixou tudo em busca de uma liberdade sem responsabilidade. O pai permitiu que ele fosse. E lá ele gastou tudo. Gastou a sua dignidade, fez inimigos, criou ressentimentos. E ele percebeu o quanto a sua dignidade enquanto pessoa estava comprometida. E ele fez uma escolha: voltar para o pai. Se perdoar em primeiro lugar pelo erro cometido, e depois pedir perdão ao seu pai, pedir perdão ao seu irmão mais velho, para que ele de fato pudesse avançar na vida. O que é que eu preciso deixar para trás? Quais são os ressentimentos que têm me paralisado? Quais são os inimigos que tenho colecionado dentro de mim, que têm me afastado de Deus? É isso que Jesus quer de nós.
escutando essa canção, peçamos a Ele que nos ajude de fato a perdoar até aquele que nos deseja a morte, até aquele que nos calunia, até aquele que inveja de nós, para que possamos de fato estarmos em comunhão com esse Jesus que é imenso em misericórdia. Escutando essa música, percebamos essa cena desse Pai que nos ama. Muito alegre eu te pedi o que era meu, parti um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, Senhor. Sim, aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. 1000 amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu Pai não trata um servo assim. Confie no amor de Deus. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixastes-me falar da ingratidão. Morreu no abraço mal que eu fiz. Perdão, Senhor, pela minha ingratidão. Festa, roupa nova, mel, sandália aos pés. Voltei, a vida sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Confiei no teu amor e voltei. Sim, Senhor, aqui é meu lugar. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Amém?